Então os ciganos, eles naquela época, quando não podiam ter filhos, tinham a oportunidade de casar com mais uma cigana. Só que se o problema estava com o homem, ele tinha que amargar que ele não podia dar filhos e, além de tudo, sustentar as duas famílias. Mais alguma pergunta? O Hugo, ele quer Hugo. saber do futuro profissional dele pessoal. Pessoal e profissional. Pessoal, profissional, profissional, pessoal. Então vamos tirar aqui primeiro para o Hugo, para as questões pessoais do Hugo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pá, 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 pá. Uhum. Hugo, meu caro Hugo, aqui diz para você ter satisfação naquilo que você faz. Em relação às suas ilusões, por favor, procure se aprimorar, porque aqui sai a carta dos livros e sai a carta das cobras. Então tá falando de ilusão ou traição. Procura se aprimorar aí em relação a essas ilusões, porque acontecimentos rápidos virão para sua vida e você precisa agir com sabedoria. Procura ter um pouquinho de determinação, né? Porque saiu a carta do urso, então fala para você ter firmeza, ter força e cuidado com inimigos ocultos para você ter crescimento. Mas aqui fala mais de determinação do que propriamente inimigos ocultos. O que se fala de ilusão aqui é justamente sobre algumas coisas que você pode ter de imaginação ou até mesmo ilusões que a gente tem, né? A gente às vezes cria imagens ou cria coisas pra gente que muitas vezes se tornam ilusões. Então precisa dar uma analisada, conhecer mais a fundo para poder ter crescimento, ok? Agora vamos ver a questão amorosa do Huguinho. Huguinho, você é irmão do Luizinho, do Zezinho? É. As próprias pessoas que é sobrinho do Pato Donald. Vamos lá. Parte emocional do Hugo. 2, 4, 5. Em relação a relacionamento, eu vendo por catálogo. Vamos lá. Fala de para agir com intuição. Então, agir com intuição é prestar atenção no movimento, tá? Tá falando em relação a desgastes. Então, se você tá passando desgaste em relação a um relacionamento ou está se preocupando demais com relacionamentos, procura conhecer melhor as pessoas, né? Haja com sabedoria, faça uma avaliação para que você tenha vitória. Procura ter um pouquinho de malícia e cautela, tá? Porque você tá vivendo em mundialice. Então, acorda. Veja as pessoas como elas são e aí tudo ficará mais fácil, meu caro companheiro. Só que assim, como você já está há muito tempo vivendo em mundialice, não vai achando que a coisa vai rolar de uma vez de uma hora para outra não, tá? Vai ser mudança lenta, porém intensa. Ou seja, as coisas vão se desenvolver, se desenrolar de uma forma satisfatória, de uma forma tranquila e você vai ver que as coisas vão acontecer. Ok? A próxima. A próxima foi ótimo. Tiago da Bahia, ele está perguntando o que precisa para se tornar cigano, se vem de família ou... Rapaz, não precisa de nada não, porque primeiro é assim, não se torna-se cigano, viu? Não se torna-se não. Pra você ser cigano, você precisa ter pai e mãe ciganos e seguir a etnia, seguir a tradição, falar o dialeto, ok? Eu vejo muita gente dizendo por aí fora, né, que é cigano, 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 né? Até a língua hoje dos ciganos, alguns gajôs estão tendo acesso. Então não se dá mais para tirar ou se mensurar que uma pessoa é cigana por questão de dialeto. Porque alguns gajôs estão aprendendo a linguagem dos ciganos. E estão, assim, usando de forma errada a linguagem dos ciganos. Então o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Primeiro, a gente tem que ter pai e mãe ciganos e seguir a tradição, seguir a cultura. Ok? Se você tem descendência cigana, é uma coisa. Por exemplo, você vai buscar aí na história, descobre que a sua bisavó, sua trisavó era cigana, veio pro Brasil, casou com um gajô, né? Ou casou com um gajô e fugiu da família e teve os filhos. Então você tem descendência. Ou seja, você tem uma ascendência cigana. Pessoas que eram da etnia e que se misturaram com pessoas, digamos, não ciganos, né? Ou gajôs, como a gente fala. Isso não torna você cigano.
tornará você cigano não, né? Tornará os seus netos ciganos se a sua família retomar o processo da etnia, o processo da cultura, aprender o dialeto, seguir as normas, seguir as diretrizes da etnia, e aí os seus netos serão considerados como ciganos. Desde que você mantenha a linha de você casar com uma cigana, o seu filho ou sua filha casar com um cigano ou uma cigana, e assim sucessivamente, ok? Tem outras perguntas? Não. Então, como eu estava dizendo, na Primeira e na Segunda Guerra foi uma fase muito triste para o cigano. Inclusive, a história só conta que morreram judeus. Na verdade, não morreram só judeus. Morreram mais ciganos do que judeus. Inclusive, quando os ciganos eram postos nesses cubículos com as suas famílias, eles eram mandados para as câmaras de gás. E nessas câmaras de gás iam pai, mãe e filhos. Então, dentro do processo aí da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, os ciganos morriam junto com a família e iam cantando. Todos eles saíam das suas celas cantando. Iam para a câmara de gás cantando. E ficavam lá dentro enquanto o gás era solto, cantando. Então você imagina a cena na sua cabecinha, você já vai ver o quanto é complicado isso. Você que é pai, você que é mãe, imagina você com seu filho lá, passando por essa situação. E alguns ciganos, inclusive, se diziam judeus, para poder se livrar da morte e conseguir ficar com os judeus para poder ter a oportunidade, né, ou a chance de conseguir sobreviver. Então a Primeira e a Segunda Guerra foram um período muito complicado. Tanto que ciganos que estavam na Europa, que estavam na Ásia, vieram para o Brasil, trocaram de sobrenome em nome quando chegaram aqui, na hora do registro, e aí passaram a ter uma vida como brasileiros. Então, se você também tem na sua família caso de avô, biso, triso, ou trisa, ou bisa, que veio de fora, chegou aqui, trocou de sobrenome, pode correr, pode analisar, que muito provavelmente você vai ter ascendência cigana. Ok? Então, dá uma checada aí. E aí, partindo para a Segunda Guerra, saindo da Segunda Guerra, os ciganos vieram para o Brasil, né? E cigano é aquela coisa, né? É o que eu falei semana passada. As pessoas têm uma visão do cigano muito deturpada, muito mítica, né? O cigano do conto de história, né? O conto da carochinha que a gente chama, ele não tem muito a ver com o cigano de hoje. Porque o cigano de hoje, o cigano moderno, ele hoje tem casa, né? Alguns ciganos têm casa, moram em casa como todo mundo. Lá, pelo menos no bairro do Taquaral, lá em Campinas, a gente tem notícia de ciganos que têm mansões. E nessas mansões ele tem a barraquinha dele lá que ele acampa. Fica lá dormindo, tem a casa para receber os gadiôs, gadé, e lá tem a barraca onde ele dorme com a esposa. Então varia muito de família para família, né? Em relação a costume, em relação a manter a tradição. Uma coisa que é mantida sempre, de forma absoluta e inegável, é o esquema do casamento, do batismo. São ritos que são mantidos e que, digamos assim, não existe mudança, né? Por exemplo, antigamente o que se fazia? O rapaz tinha a família, né? Tinha um amigo, o amigo tinha tido um filho, ele uma filha, então unia-se as famílias para se fortalecer a amizade. Estaninha já está me gritando aqui que tem outra mensagem. Diga aí, Estaninha. Que é o Gomes, ela pediu para você fazer uma tirada para ela. Que é o Gomes. É homem, é menino, eu errei. Eu achei que fosse Raquel. Ah, não é Raquel? Não. É o quê? É menino. Miguel. Que é o Gomes, é menino. Ele pediu para você tirar para ele. E a Carmen de Limeira, ela pediu para você passar os seus contatos. Carmen de Limeira, peraí um pouquinho só. Não, Carmen Limeira. Ah, Carmen Limeira. Ah, então tá. Desculpa. Não. É, Carmen de Limeira. É Carmen de Limeira? Ah, é Carmen de Limeira. Então tá certo. Então é Carmen de Limeira. Não tô ouvindo errado. Não, tá louca? Então vamos lá. Primeiro pro menino aí, o Gel. Pra ver o que... É Kel mesmo? É Kel. Ah, é o Kel? Ah, é o Kel, infeliz, mal acabado.